Nordeste. É com grande prazer que a Fundação Joaquim Nabuco continua a série Grandes Personalidades da História do Nordeste. E a personalidade de hoje é Potiguar, Nísia Floresta. Por que Nísia Floresta? Nísia foi a primeira feminista da América Latina, educadora, escritora, defensora dos direitos das mulheres, dos índios e dos negros. Nísia Floresta, uma mulher à frente do seu tempo, numa época de tantos preconceitos no século XIX, escreveu 15 livros em várias línguas, fez romances, poemas, ensaios, crônicas e novelas. Nísia Floresta nasceu em 1810 no sítio Floresta, na cidade de Papari, no Rio Grande do Norte. O município de Papari ganhou o nome de Nísia Floresta em homenagem à sua filha ilustre. A cidade é um dos destinos turísticos importantes pelas belas praias, lagoas e o Museu da Escritora. E para conhecer mais sobre a história desta grande mulher, convidamos a palestrante Laura Sánchez. Laura nasceu em Barcelona, na Espanha. Atualmente mora no Brasil desde 2004 em Foz do Iguaçu. Professora de História e Escrita Científica e doutoranda em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Tradutora e autora do livro Nísia Floresta, Memória e História da Mulher Intelectual do século XIX. E a partir de agora, você pode enviar suas perguntas. Ao final da palestra, Laura vai responder. Agora com vocês, Laura Sánchez. Boa tarde, Laura. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar da Nícia Floresta aqui no Nordeste. Laura, como você conheceu as obras da escritora Nísia Floresta e por que decidiu escrever sobre ela? Então, foi assim, uma longa estrada, né? Eu venho já desde adolescente me interessando muito por intelectuais que foram, de alguma forma, apagados da história, né? Durante a minha formação em letras, que foi a minha primeira formação, eu realizei um TCC sobre justamente um intelectual espanhol que foi apagado, que foi memoriciado da história. A palavra memoricídio é uma palavra que significa apagar da memória da nossa história. E também virou um livro. Então, a partir daí, eu comecei o meu mestrado, junto com a minha segunda faculdade de História. E quando fui me deparar com o assunto do mestrado, eu falei, Laura, você tem que seguir esta linha de História e Memória, porque é aquilo que eu gostava de fazer. E eu acho que a gente tem que ir atrás do que gosta de fazer. Mas nessa oportunidade eu queria ressaltar uma figura feminina do Brasil. E então eu entrei no famoso Google e coloquei personalidade sem memória no Brasil, feminina. Fui procurando e não foi fácil realmente. Porque o que acontece? Quando você está procurando uma personalidade que justamente não ficou na história, as fontes são muito poucas. E esse é um desafio para o pesquisador, para o historiador. Mas finalmente apareceu lá o nome de Nícia Floresta, ligado à grande biógrafa Constância Lima Duarte, que é a maior biógrafa de Nícia, e consegui algumas informações. Né? Também entrei em contato com Lima Duarte, que me ajudou muito nesse percurso. Então, foi aí que eu fiz uma imersão para o meu mestrado, e depois, quando eu cheguei para a banca com esta grande, com este resultado, né, desta grande personalidade, eu levei a melhor nota e os professores da banca falaram, Laura, você tem que continuar com esta pesquisa, porque realmente nem nós aqui sabíamos, né? Nem nós aqui sabíamos da personalidade, desta personalidade tão impar, tão subgêneres. Então, me provocaram para escrever um livro. E justamente eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, que é a Ruth Pineiro, que mora em Natal, e que eu conheci em Barcelona, quando eu morava em Barcelona. E eu fui visitar a minha amiga, contei a história de que eu queria escrever o livro, que já estava bem adiantado, e ela falou, Laura, eu pesquiso a Nícia há muitos anos. Eu falei, não acredito. Então, vamos misturar as nossas pesquisas e vamos escrever o livro. E então, nós tivemos publicado este livro aqui, no 2018,
E contamos também com o prefácio da Constância Lima Duarte, que foi uma honra para nós. Então, foi assim que eu entrei em contato com a personalidade da Anísia Floresta. Laura, é com você agora. Tá, e o que eu gostaria de ressaltar, principalmente, assim, o que eu não posso deixar de falar da personalidade de Nícia, primeiro é a questão da memória e da história. Para mim, que eu sou europeia, eu já escutei falar muito na Europa de Nícia, quando eu entro em contato com alguns historiadores, algumas personalidades na Europa, eles conhecem a personalidade de Nícia, eles sabem que Nícia hoje é considerada uma das primeiras feministas no Brasil. É uma das primeiras mulheres, se não a primeira realmente, que se abriu caminho defendendo a intelectualidade das mulheres. Então, por que ela não é reconhecida no Brasil? Porque são tão poucos que reconhecem a personalidade. Eu fui para Nícia Floresta, para a cidade de Nícia Floresta, a pesquisar. Fui no museu, fui no túmulo dela, conversei com as pessoas, e tinha pessoas que me falavam que elas não sabiam por que a cidade se chamava Nícia Floresta. Claro que, afortunadamente, não era na maioria, mas tinha algumas pessoas que não sabiam ainda o motivo da cidade ter esse nome, porque o nome daquela cidade era Papari, que era a cidade onde nasceu Nícia Floresta. Nícia Floresta nasceu em 1810 em Papari, era filha de um português que era advogado e que era, tanto ele como a mãe, eram figuras já muito avançadinhas para aquele tempo. Nícia Floresta foi obrigada, como todas as mulheres daquela época, a casar com 13 anos com um homem de 40 anos. E Nícia não aceitou aquela condição. Então, já temos aí uma personalidade totalmente fora da linha da mulher do século XIX, né? Então, Nícia não aceitou, ela saiu daquele casamento e voltou para a casa dos pais. Naquela época, qualquer mulher que teria saído de casa dos pais depois de um casamento teria sido castigada duramente e voltada, teria sido retornada para casa. Mas os pais, como já tinham uma visão um pouco mais à frente do tempo, acolheram a Nícia. Nícia, naquela época, adorava qualquer livro que caísse nas suas mãos. Mas a vida das mulheres oitocentistas, das mulheres do século XIX, era uma vida totalmente voltada às tarefas domésticas. Só para vocês entenderem, a vida da mulher do século XIX, ela era focada à educação, mas não à instrução. Agora, professora Laura, qual que é a diferença entre instrução e educação naquela época? Elas eram educadas para ser mães, para cuidar de uma casa. Então, elas aprendiam tarefas relacionadas a isso. Mas elas não eram instruídas como os homens, ou seja, elas não aprendiam matemática, não aprendiam história, não aprendiam qualquer matéria que pudesse enaltecer a intelectualidade delas. Então, Nícia se questionava muito esse papel da mulher, porque o homem tinha uma vida pública e a mulher tinha uma vida doméstica. Então, Nícia, com 22 anos, lançou o primeiro dos seus livros, que foi este livro aqui, Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Neste livro, a Nícia, ela se questionava por que uma mulher não pode ler, por que uma mulher não pode ser instruída, por que não existem colégios para meninas. E uma coisa que me chamou muito a atenção hoje de manhã, que eu estava aqui relendo o livro, é que a primeira edição deste livro foi feita em Recife. Então, vejam só a relação que as obras de Nícia já tiveram desde o início com a região de vocês, de Recife. Depois vai ter um tempo em que a Nícia vai morar em Recife e vai publicar outros livros. Este livro é um livro que depois foi publicado em Porto Alegre,
depois no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, que é esta edição que eu tenho aqui. Quem quer realmente conhecer o mundo niciano, como a gente fala agora, é imprescindível a leitura deste livro. Alguns dizem que este livro é uma tradução livre de um livro que escreveu uma autora inglesa na mesma época, onde ela já fazia uma revolução dos direitos da mulher. Mas Nícia, naquela época, ainda não tinha condições de fazer revolução no Brasil. Ela só podia delinear um pouco, fazer questionamentos sobre por que a mulher não podia ler, por que a mulher não podia ir na escola. Então, é uma linha muito frágil, mas, mesmo assim, ela já levantou muitas críticas e já chamou muito atenção para outras autoras que tiveram coragem de escrever outras obras, tá? Lélio, não sei se tem alguma pergunta até o momento aqui do pessoal que está assistindo. Se não tiver, eu posso continuar. Não tem? Tá bom, então eu vou continuar aqui um pouco com a história. Outro dos fatos muito importantes é essa questão das viagens da Nícia. A primeira vez que a Nícia teve que sair da sua raiz foi quando seu pai foi assassinado. Isso aconteceu quando ela tinha 18 anos de idade. Seu pai foi assassinado por um coronel pelas ideias dele, que também eram já um pouco mais revolucionárias. Isso marcou profundamente a Nícia, deixou uma ferida assim, muito forte nela, né? Ela relata depois isso em algumas obras. E então a família toda teve que se mudar de região. A partir daí, a Nícia, ela começou ela seguiu, na verdade, escrevendo as suas obras, mas já com um tom mais revolucionário, certo? Depois, a Nícia conheceu um estudante de direito, que era chamado de Augusto, e se apaixonou muito por ele, mas não casou. Então, esse fato de ela ir viver com um estudante e não casar com um homem, e não casar com ele, e ter filhos com ele, ela teve 2 filhos com ele, isso aí causou uma revolução muito séria. Nícia começou a ser muito pressionada pela sociedade patriarcal por toda essa questão de não fazer o que as mulheres tinham que fazer na sociedade. A Nícia dava palestras, não era só com as suas obras, que ela levantava questões à frente do seu tempo, ela dava palestras também, bem argumentadas, e causava, perdão, desculpe, e ela causava essa série de controvérsias. Então, ela começou a ficar muito pressionada pela sociedade patriarcal e, mais uma vez, ela teve que se mudar. No Rio de Janeiro, ela fundou o primeiro colégio para meninas, o primeiro colégio no Brasil para meninas. E a educação que ela oferecia para as meninas naquela época era tão boa, e inclusive alguns diziam que era superior à educação das escolas para homens. Aí a pressão das autoridades que a Nícia começou a perceber foram maiores. E ela conseguiu levar o colégio durante uns 7 anos. Mas depois ela realmente não suportou as pressões e ela teve que fugir para a Europa. Na Europa, a Nícia, ela permaneceu durante 30 anos. Ela passou por vários países, passou pela Itália, pela França, pela Suíça, pela Alemanha. E em cada lugar que ela ia, ela produzia textos, livros, obras que foram revolucionando esse conceito da mulher, né? Da mulher.
deixando a mulher mais livre para produzir intelectualmente e para se manifestar. Então, mesmo que a Anísia não tinha esse conceito como hoje nós entendemos de feminismo, porque naquela época não se falava de feminismo, talvez, mas esse conceito de defender o direito à mulher, a escrita, a intelectualidade, estava muito claro para ela. O que mais a Anísia defendia era que a sociedade nunca poderia crescer se as mulheres não se incorporavam na sociedade. Ela afirmava que o homem e a mulher tinha no mesmo corpo, mas não a mesma, tinham corpos diferentes, mas a mesma alma. E que o papel da mulher, por ter um corpo diferente ao do homem, era ser mãe e cuidadora. Mas isso não tirava já nunca o direito a ela manifestar ideias e permanecer e fazer parte de uma sociedade pública. E ela reivindicava isso o tempo todo. Só que a diferença mais grande nessa questão é que a Anísia tinha uma capacidade de argumentação incrível. Então, os homens, quando liam os seus livros, ficavam sem ferramentas para contradizer o que a Anísia falava. E isso acontecia muito neste livro aqui. Para mim, um dos mais significativos que a Anísia escreveu é um livro antigo, chamado Opúsculo Humanitário. No Opúsculo Humanitário, a Anísia já adquire uma maturidade como escritora maior. E ela mostra aqui, com argumentação muito crítica, realmente, por que a mulher deveria estar em espaços públicos, por que a mulher tem direitos iguais aos homens, e faz isso, como digo, com uma crítica incrível, difícil de derrubar. E isso marca dentro, eu percebo que isso marca dentro da trajetória da Anísia uma grande diferença. O temperamento da Anísia acompanhava toda essa questão dela ser ao frente do tempo. Por quê? Eu imagino, né, como historiadora, que muitas mulheres passaram por essa época fazendo os mesmos questionamentos da Anísia. Mas eu pergunto para vocês, para fazer uma reflexão que eu mesma me fazia durante o mestrado, né? Que mulher naquela época, com aquela pressão patriarcal, conseguia publicar uma obra como essa? Quando na época as mulheres elas tinham que publicar todas com pseudônimo, não podiam publicar com o nome delas. Tanto que a Anísia, ela também tinha um pseudônimo, porque o verdadeiro nome da Anísia não era Anísia Floresta, ela mudou o seu nome, né? Ela criou o nome, ela tinha o nome de Dionísia Pinto Lisboa, e ela mudou para Anísia Floresta Brasileira Augusta. Anísia, que era o Dionísia, Floresta, porque ela nasceu e se criou em um espaço de floresta, brasileira, para ela nunca se esquecer do amor que ela tinha pelo Brasil, e Augusta, em honor a Augusto, que era o amor da sua vida. Ela falando um pouco do aspecto de mulher, ela é pode parecer um pouco paradoxal, porque ela tinha essa força de se manifestar e de se colocar fortemente nas suas ideias e defender a mulher com direitos intelectuais. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nos seus escritos que ela era muito maternal, ela era muito emocional. Então, ela tinha uma manifestação de mulher. É assim, nós não temos, mulheres, não temos por que perder a nossa feminidade, que é própria do nosso corpo, da nossa manifestação. Não temos por que nos convertir em homens para defender os nossos direitos.
Então, Nícia trafia essa ideia, tá? Esse é um posicionamento que muitas pessoas podem discordar. Eu estou aqui trazendo a ideia da Nícia. A Nícia, ela falava da mulher preservar a sua maternidade, o seu amor pela família, pela proteção, mas nunca deixar de lado esse processo de se manifestar como escritora. Inclusive, historiograficamente, se conhece que muitas mulheres da época, inclusive mais antigamente, uma coisa que esqueci, no Opúsculo Humanitário, ela faz também referência a, a uma linha historiográfica de como a mulher manifestava sua intelectualidade desde os tempos clássicos até os tempos atuais dela, né, oitocentistas. Então, ela faz um levantamento historiográfico da intelectualidade da mulher, assim, desde os tempos remotos até o século dela, impressionante. Este aqui é um estudo valiosíssimo. Então, agora me perdi no que estava falando. Exatamente isso. Ela defendia esse posicionamento da mulher de não perder, mas se defender. Então, ela falava que nada não excluía a sua força, o fato dela se mostrar como mulher também. Ela escreveu um livro na Itália chamado Conselhi para minha filha. É um livro que ela escreveu quando sua filha cumpriu 12 anos. Um livro em que ela dá conselhos para sua filha, para quando ela se formar como mulher. É um livro que foi muitas vezes editado e que teve um grande sucesso na Itália. Lá nesse livro, ela fala, dá conselhos para para sua filha, para ela não cair nas artimanhas dos homens. Né? Então, assim, você lê o livro, você pode ou não concordar com os conselhos, mas você lê e você percebe que ela não deixou escapar nada. Então, nada no sentido do que acontecia, do contexto da época. Então, estudar a Nícia é estudar aquele período, aquele processo histórico de uma forma muito aprofundada. Ela também, em alguns dos seus livros, ela faz uma comparativa de como era o tratamento da sociedade patriarcal para a mulher na Europa e aqui no Brasil. E ela afirma que a mulher no Brasil é sempre tratada de uma forma mais atrasada intelectualmente do que, por exemplo, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Outro questionamento, outra característica da vida da Nícia é que ela, durante todo esse tempo que morou na França, ela teve contato com ilustres intelectuais do velho mundo. Inclusive, ela foi amiga íntima do Augusto Comte, padre do positivismo. Existem muitas informações que falam que ela foi dada ao positivismo e que o Augusto Comte teve uma grande influência nele. Mas isso não é bem assim. Pelas minhas pesquisas, na verdade, ela teve uma grande amizade, mas ela nunca entrou nesse processo do positivismo, nem acabou se deixando cautivar muito por essas ideias. Mas sim é fato que ela se encontrava com Comte na casa dela, formaram uma amizade íntima e existem cartas entre eles que mostram. Existe uma carta que o Comte escreveu para ela, onde ele destaca a intelectualidade, o espírito da Nícia como uma pessoa ímpar, mas diz, mas nunca vou conseguir que ela ainda admita as ideias do positivismo. Então, fica muito claro
que eles tinham uma admiração mútua, um pelo outro, muito grande, mas que cada um respeitava as ideias do outro. Como fato histórico também, para confirmar essa grande amizade deles, é o fato de que quando Conte morreu, o ataúde dele foi levado só por pessoas muito íntimas da família. E uma das pessoas que levava o féretro, o túmulo do Conte, era a própria Anícia Floresta. Então, isso realmente mostra como era íntima da família e o apreço que eles se tinham. Então, veja só, uma brasileira, nascida no Nordeste, que se topava, que intercambiava ideias intelectuais de ponta com personalidades históricas, intelectuais, europeias, morre na França, no ano 1885. Ela fica lá na França. Ela não vem aqui a ser... ficar o túmulo não fica aqui, fica na França. Ninguém conhece ela, ninguém reivindica o corpo dela, ninguém reivindica a memória dela. Gente, o que o Brasil nesse momento está fazendo com a memória dessa mulher? Então, hoje, estamos fazendo esse esforço, esse reconhecimento da Anícia, mas eu ainda acho que pouco. Acho que nós estamos ainda começando. Por quê? Por exemplo, na cidade que eu moro, aqui no Paraná, no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, as pessoas não conhecem Anícia Floresta. E no internacional, no mundo afora, as pessoas conhecem. Então, ainda falta muita tentativa. Ainda falta muito trabalho por fazer. Nós temos, não é só a personalidade da Anícia, nós temos muitas personalidades que devem ser estudadas e reconhecidas de forma séria. Existe muita coisa na internet sobre a Anícia que é falsa. Inclusive fotografias que aparecem como sendo dela, que não são. Então, nós temos que dar seriedade a essas pesquisas. Temos que ser mais sérios, mais aprofundados. Porque sem memória, nós vamos perder a nossa história. E o Brasil tem uma história riquíssima de memória, de intelectuais. E a Anícia é mais uma entre elas. Eu acho, pessoal, que aqui eu tentei fazer um breve recolhimento de tantas informações. Eu também gostaria de pedir perdão pelo meu portunhol, que apesar de ser professora de letras, o sotaque fica forte. Às vezes eu posso falar alguma palavra em espanhol, né, no ímpeto de falar muita coisa. Mas o que eu gostaria mesmo é de responder perguntas, se fosse possível, Leide, ver aí a opinião do povo, o que eles estão querendo falar sobre ela. Laura, nós temos aqui três perguntas feitas pelo público para você. Então, vamos lá. Quem seria hoje Nísia Floresta no contexto atual do movimento feminista? E, de uma forma geral, Nísia separava democracia e igualdade de todos, direitos únicos das mulheres? E o que era ser mulher em tempos de Nísia? Foram as três perguntas. Tá, bom, ser mulher em tempos de Nícia era não ter direito a uma vida pública. Era você viver confinada, nem que agora que vivimos meio que confinados, né, pelo vírus da Covid. Era não poder pensar ou manifestar as suas opiniões por si mesma. Era você não poder sair na rua se não era acompanhada do marido, do pai ou do irmão. Era você não poder publicar livros se não fosse com pseudônimo de homem. E se você publicava um livro com nome de mulher, aí você
tinha pressões, era você não poder cometer adultério, ou poderia ser castigada fisicamente pelo marido e a lei o amparava, mas o marido podia ser adúltero porque a lei também o amparava. A sua vida ia ser ter filho, cuidar dos filhos e da casa. Isso era ser mulher no século XIX e muitas outras coisas. A primeira pergunta era sobre quem seria ou quem representaria a Anícia Floresta hoje. Essa é uma pergunta muito complicada, porque a Anícia Floresta ela não era só uma personalidade feminista. Eu não colocaria isso em primeiro lugar. A Anícia Floresta era, primeiro de todo, uma intelectual. Então, nós teríamos que ver por esse lado também, certo? Não era só uma defensora de direitos, era, antes do que nada, era uma grande intelectual, à frente do tempo. Então, Laura, feministas existem muitas, mas quantas são intelectuais à frente do tempo? é, Pode falar. chegou uma pergunta aqui, Mariana. Analisando as obras da autora e vendo o recorte de tempo em que ela viveu, como era o posicionamento dela enquanto autora para a questão de mulheres indígenas e negras, escravizadas e libertas? Então, a Anícia Floresta, além de defender os direitos da mulher, ela defendia as causas sempre dos mais desfavorecidos e dos negros, né? Ela escreveu, inclusive, ela escreveu em Recife um livro que eu esqueci de mostrar porque era muito pouco tempo, né? Mas um livro aqui que era Lágrima de um Catete. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não estou achando agora aqui, desculpe. Mas ela escreveu o livro Lágrimas de um Catete, que era defendendo a situação do abolicionismo. E ela escreveu isso durante o tempo que ela morou em Recife. Muito bem, então vamos agradecer a todos que enviaram as perguntas. Laura, as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais é que nós precisamos estudar essas personalidades e colocar no seu lugar. Porque quando a história ela apaga uma memória, ela vitimiza com memoricídio uma memória como da Nícia, ela fica mais fácil para ser manipulada. Então, nós não podemos permitir que a nossa história fuja das nossas mãos e que seja manipulada. A nossa memória é tudo que nós temos. Nós, sem memória, não somos nada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Laura. Uma boa noite. Até a próxima série, no dia 2 de julho, com a personalidade alagoana Nise da Silveira, a mulher que revolucionou o tratamento da psiquiatria no Brasil. Até lá! Obrigada.